E de madrugada eu comecei a passar mal. Comecei a me sentir mal, muito mal, muito mal. E eu me lembro que era de madrugada, eu chamei a minha mãe e nós ficávamos preocupados, né? Minha mãe ficou preocupada, então chamaram uma ambulância e me levou correndo para o hospital de Lisboa. E naquele instante eu já não estava muito assim, consciente com o que estava acontecendo ao meu redor. A febre estava muito alta, dor de cabeça enorme, e fui para o hospital. E isso já aconteceu por volta das 3 da manhã. Cheguei no hospital às 4, 5, foi muito rápido com a ambulância. Bem-vindos ao Resgatando Valores. Eu sou a missionária Rosana Bastos e esse aqui é o seu canal de testemunho. E se você ainda não faz parte aqui da família Resgatando Valores, não perde mais tempo. Vem e fica aqui conosco, porque você vai ser grandemente edificado. Aí estamos com os vídeos, com vários testemunhos. Você pode rever aí, porque tem testemunhos maravilhosos que vai falar o teu coração. Então, inscreva-se, seja membro, fica aqui nessa família, porque você vai ser mais do que edificado. Você vai ser assim maravilhado com tudo que Deus tem feito aqui. Isso mesmo, porque a gente tem que se alegrar quando Deus faz as coisas maravilhosas na vida dos nossos irmãos. Isso significa que Ele também vai fazer na nossa. Eu tenho essa base dos testemunhos. Testemunho para mim é algo que sempre falou o meu coração, porque eu pensava assim e continuo pensando: Senhor, se o Senhor fez na vida dele, com certeza vai fazer na minha também. Então, curta aí, compartilhe e deixe também o seu comentário, que é muito importante aqui para o nosso canal. Eu sempre digo aqui para as pessoas que estão nos acompanhando falar de qual lugar você está nos assistindo. Olha, são muitos lugares aí do Brasil. Eu nem vou mencionar aqui, porque senão eu vou ficar em dívida com todos que estão pondo aí os seus lugares. Mas nós estamos muito satisfeitos, estamos felizes com a companhia de vocês. Não só do Brasil, mas de vários países aí que tem colocado aí embaixo, que está nos acompanhando. Amém? Hoje, terça-feira, nosso testemunho. E aqui, gente, eu tô no estúdio, nós estamos aqui no nosso estúdio com uma pessoa que eu posso dizer que vi, não vou falar menino, porque senão vocês vão me achar muito velha, hein? Não vale calcular a minha idade, mas eu o vi quando ele era um adolescente, então para mim é um privilégio ter aqui hoje conosco o pastor Tiago Desan. Vou dar algumas informações, muito poucas, para que a gente já comece aqui o testemunho do pastor Tiago. O pastor Tiago Desan, ele é casado com a irmã Samara Desan e ele pastoreia a igreja presbiteriana em Alaurín el Grande, aqui em Málaga, Espanha. Já não vamos mais demorar, o nosso câmera aí já vai soltar aqui a imagem do pastor Tiago. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. É um privilégio e, por que não dizer, pastor Tiago, um presente de Deus ter o irmão aqui. Eu não vou conseguir chamar ele de senhor. Não, tranquilo, sem problema nenhum. Porque eu vi adolescente. Mas muito feliz, pastor Tiago, pela tua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Amém. Obrigado. Eu que agradeço, né, pelo convite, por poder estar aqui compartilhando esse momento, né, de expressar, né, contar um pouco do meu testemunho, né, de ser abençoado, né, e também poder abençoar vidas, né, que ouvem, né, os testemunhos nossos e ver a grandeza do amor de Deus para conosco, né? Então é um prazer enorme, um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês nesse dia. Amém. Eu não vou perder aqui a oportunidade de mandar um abraço para a irmã Maura Desan. Não é verdade? Conheço a mãe do pastor Tiago.
E, pastor Tiago, apesar de você ser jovem, Uhum. não me envelhecendo, repito, eu sei que o pastor tem um tremendo testemunho aqui, que vai falar não somente, né, a pessoas de mais idade, mas também, pastor Tiago, a jovens como o senhor, como a sua esposa, a irmã Samara, que tem aí, né, as dificuldades desse século atual. Uhum. Então, eu tenho certeza, pastor, que o teu testemunho aqui vai ser de muita valia para muitas almas. Amém. Amém. Então, a gente vai começar aqui pelo Gênesis da vida do pastor Tiago. E eu tô curiosa, apesar de que eu conheci, né, um pouco, acompanhei, mas depois ele foi viver uma outra etapa no Brasil. Uhum. Mas assim, pastor Tiago, nos conta aqui como foi o início da sua vida, da sua infância. Quais são as cenas que o Senhor ainda traz aí marcado no seu coração? Sim, bom, eu sou natural de Resplendor, Minas Gerais, uma cidade do interior de Minas, é leste mineira, cidade bem pequena. Vim de uma família humilde, né? Minha mãe, na época, quando morávamos no Brasil, ela trabalhava num caixa de supermercado, meu pai como mecânico. Então, vim de uma família bem humilde. E a minha infância eu passei até os 10 anos, eu passei no Brasil, né? Depois eu imigrei para Portugal. E durante a minha estadia no Brasil, meu tempo ali de vida no Brasil, foi um tempo relativamente, assim, digamos que tranquilo, né? Tive algumas dificuldades a nível pessoal, mas em todo momento a minha família sempre foi muito, digamos, religiosa, né? Nós éramos católicos e nós frequentávamos bastante a Igreja Católica, as programações da Igreja Católica. E foi um tempo assim na qual ali no Brasil eu comecei a ter assim esse contato mais com Deus, né? Com a pessoa de Cristo, conhecer e tal, mas também pelo lado do que a Igreja Católica ensinava, né? Depois disso, a minha infância de verdade mesmo e a pré-adolescência foi mais em Portugal, né? Meu pai foi para Portugal, se não me engano, no ano de 2000, né? Em setembro, agosto de 2000. E nós fomos 9 meses depois, em 2001, agosto de 2001. E ali em Portugal foi um tempo muito bom, muito assim, prazeroso. Foi onde eu tive o contato com o evangelho, né, de verdade. E ali eu fiz grandes amigos e tenho amigos ali até hoje em Portugal, né? Amigos assim que são mais chegados que irmãos, né? Meu grande amigo Samuel, que Deus o abençoe, um irmão que eu tenho, né, que Deus me deu. E em Portugal, já falando assim, já um pouco assim, começando com o meu testemunho propriamente dito, irmã, Uhum, ali em Portugal eu tive alguns problemas a nível social, porque é brasileiro, recém-chegado em Portugal, então sempre teve digamos, aquele bullying por parte das outras crianças, então isso me fazia ficar um pouco mais retraído e não me socializar tanto, né? Mas com o passar do tempo a gente foi acostumando com a cultura, fomos uhum, aprendendo e Deus foi encaminhando as coisas. E teve um ponto que já com os meus 14, 15 anos, mais ou menos nessa faixa, foi quando eu tive realmente ali eu vi a mão de Deus verdadeiramente na minha vida. Porque nós era já começando a semana, né? Terminou o fim de semana e início de semana, e de madrugada eu comecei a passar mal. Comecei a me sentir mal, muito mal, muito mal, e eu me lembro que era de madrugada, eu chamei a minha mãe, e nós ficávamos preocupados, né? Minha mãe ficou preocupada, então chamaram uma ambulância e me levou correndo para o hospital de Lisboa, na época. E naquele instante eu já não estava muito assim, consciente com o que estava acontecendo ao meu redor. uhum. A febre estava muito alta, dor de cabeça enorme, e fui para o hospital. E isso já aconteceu por volta das 3 da manhã. Cheguei no hospital às 4, 5, foi muito rápido com a ambulância. E naquele instante ali no hospital, ficamos esperando para ser atendidos e os médicos começam a fazer análise, tira sangue, faz um monte de análises, né, que os médicos têm que fazer e, e pediram para esperar, porque eles tinham que ver se eu teria alguma alergia
com a medicação que eles poderiam ter que dar, né? Que seria uma medicação forte. E eu lembro até hoje muito bem quando eles me colocaram numa cadeira de rodas, a minha mãe atrás preocupada, que ela foi comigo, meu pai estava indo para o trabalho já, né? Não pôde nos acompanhar. E eu lembro que o enfermeiro, ele veio me entregar um copo com soro. Não lembro se era soro, se era água. E era aqueles copos plásticos. E eu lembro direitinho que quando ele me entregou, eu apertei o copo, porque eu já não estava mais sentindo os movimentos. Eu estava perdendo os movimentos. Então foi naquele tempo ali eu pensei, pronto, agora eu vou ficar na cadeira de roda, não vou conseguir andar, não vou conseguir fazer nada, né? Eu estava preocupado, comecei a chorar. A minha mãe me acalmou e ficamos um tempo esperando até sair o resultado da, da analítica, né, que o médico tinha pedido. E saiu e foi sair, eles deram a medicação para mim. Graças a Deus eu melhorei e pude continuar levando a vida de maneira tranquila, né? Mas foi um susto, assim, muito grande, porque um jovem, digamos, na flor da idade, né, novo, sem nenhum problema aparente de saúde, acontece isso de maneira de repente. E depois, conversando com o médico, ele falou que era um princípio de meningite, que se não fosse tratado, poderia até me levar à morte. Então, graças a Deus, eu pude ver a mão de Glória a Deus Deus. ali sobre a minha vida. Então, foi um tempo assim, ali em Portugal, nesses primeiros anos, foram tempos de luta, tempo de bastante complicação, né, em termos de socialização, mas em tudo a gente viu a mão de Deus ali, né? E esse amigo que eu mencionei, o Samuel, foi a família dele que me levou para a igreja, né? E através da vida dele eu pude ter esse contato com, com a fé evangélica, pude conhecer ao nosso Redentor através da vida da família do Samuel, né? A qual eu sou muito grato, porque através deles eu pude conhecer a Cristo, né? Então, isso me faz ver, irmã, que Deus ele coloca as pessoas certas no momento certo, na hora certa, Glória a para Deus. nos guiar e para demonstrar, né, o seu amor para com a gente, né? Glória a Deus. Pastor Tiago, pelo que eu entendi até aqui, foi então você o primeiro a abraçar a fé na sua casa? Sim, eu comecei aí para a igreja com o Samuel e depois, mais para frente, a minha mãe e a minha irmã era muito novinha na época, né? Ela tinha 5, 6 anos. A minha mãe ela começou a frequentar também já uma outra igreja, mas também evangélica, ali em Portugal, né? Foi quando nós tivemos o primeiro contato, né? Eu mais um pouco mais avançado, por assim dizer, com a fé evangélica, né? Frequentando uma igreja evangélica. Minha mãe veio depois, né? E quando nós mudamos aqui para a Espanha foi quando nós, digamos que pulamos de cabeça, entramos de cabeça mesmo, e fazemos parte hoje da igreja evangélica, né? Foi através ali da vida, começou ali com a família do Samuel me levando para a igreja. Eu lembro, né, que ele passava ali em casa, ele e o pai dele, a mãe e a irmã me buscavam no carro e juntos íamos para a igreja. Então foi muito precioso, né? Apesar das dificuldades, né, e dos problemas que a gente enfrentou ali em Portugal, ver a mão de Deus, né, demonstrando essa misericórdia, né, para cada um de nós, né, naquele instante ali. Então foi um momento bom, sabe, irmã? Foi um momento assim gracioso, na qual a gente pôde desfrutar do amor do Senhor e conhecer verdadeiramente aquele que nos salvou, né? Amém. Glória a Deus. Então, inicialmente, quando vocês saíram do Brasil, moraram em Portugal Isso. e depois aqui na Espanha, que foi, eu acho que o tempo, né, que eu Uhum. conheci a irmã Maura, sua Isso, mãe. exato. A gente chegou aqui na Espanha em 2007, final de 2007 não, em agosto de 2007. Que na verdade a gente veio passear, um tempo antes a gente veio passear aqui na Espanha para visitar um familiar nosso, né? Sim. Que morava aqui. E então meu pai, a gente decidiu colocar os currículos sem esperar nada. E foi quando ele recebeu uma ligação
pedindo para poder fazer entrevista e tal, e a empresa queria contratá-lo, e foi quando a gente então mudou de Portugal para a Espanha. Então, uma nova vida, né? Começar do Uhum. zero, amizade nova. Aí tem um agravante também do idioma, que o idioma Uhum. era outro idioma. Mas foi bom, porque aqui também fiz excelentes amigos, né? Então, em tudo a gente observa a mão de Deus sobre as nossas vidas, e foi quando aqui também eu Uhum. tive um contato mais profundo com a igreja evangélica, né? Então, cheguei aqui com meus 16 anos, e foi quando a gente começou a ir para a igreja aqui já de Uhum. uma maneira mais assídua, né? Uma Com mais maneira com compromisso. mais compromisso, exatamente. E nisso aí eu fui crescendo na fé, né? Fui crescendo, fui vendo o amor de Deus, fui Uhum. vendo a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Então foi um tempo muito, muito bom. O início complicado, como Uhum. todo início mas foi um tempo muito proveitoso, né? Amém. Pastor Tiago, deixa eu ousar aqui falar Uhum, algo dentro do teu testemunho, porque nessa época que eu tô falando aqui, que eu conheci, que eu os conheci, conheci a irmã Maura, sua família, que eu me lembro de você, da sua irmã da Lara, que uhum, eram pequenos, eram sim. adolescentes, e eu comentava com uma amiga minha, eu dizia, meu Deus, esse jovem é diferente. Eu já fiz esse comentário a respeito do seu esposo, irmã Samara. Ele, de fato, havia algo diferente no Tiago desde que ele era jovem, né? Pelo menos na fase que eu o conheci aqui. E vê-lo aqui, pastor, como pastor Tiago, é realmente assim, a luz não dá para esconder, né? O chamado, a marca do Senhor não dá para esconder. Quem tem marca, não tem jeito. E a irmã Fabiana, não sei Uhum, se o sim, pastor lembra, que lembro. morou aqui, e nós frequentávamos a mesma igreja nessa época, Sim, e eu fiz esses comentários, e não foi uma só vez. Eu falei: esse jovem é diferente. Tem uma conduta diferente. Normal, claro, não era uhum, perfeito, claro, claro. mas a gente via que tinha a marca do Senhor, e eu louvo a Deus. Mas pode ficar à Amém. vontade, pastor Tiago. Então foi um tempo bom, né, quando ali na igreja, né, com os irmãos, né, já mais compromissado, né, com as coisas de Deus. E é interessante, irmã, que desde pequeno, quando a gente frequentava a igreja Uhum. católica, e a minha prima, né, que mora aqui na Espanha, ela pode até afirmar isso, eu brincava, né, em casa, porque a minha prima cuidava de mim, eu brincava que eu ia ser padre, né? E aí eu pegava o biscoito, né, aquele biscoito Maria, e fazia aquilo como Ah, fosse a hóstia, né? ótimo. Mas depois, fui conhecendo, tive esse contato com a fé evangélica, e eu senti realmente o chamado de Deus quando eu saí um dia na rua e comecei a observar os jovens que estavam caminhando, pessoas também, né, adultos, de mais idade, isso aqui já na Espanha já. E eu comecei a pensar, né, e a meditar para onde que essas almas estão indo, né, para quem está anunciando o evangelho para eles. Eles tiveram algum acesso a esse amor, conhecem esse amor que hoje eu posso viver e desfrutar. Então, a partir desse momento, eu vi que Deus ali queria me usar para poder levar a palavra a palavra àqueles que estão perdidos, àqueles que estão sedentos por ouvir, mas Uhum. não há quem pregue, né? E como a palavra de Deus fala, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E precisa alguém pregar, precisa alguém levar a palavra. E então foi quando Deus colocou isso no meu coração. Isso foi no ano de 2010. Eu fiquei uns 2 anos com isso, meditando Uhum. nisso. Em 2012 eu fui para o Brasil. Já tinha 11 anos que eu não via, né, os meus familiares ali, as minhas avós, meus primos, as minhas tias que ali moram. E foi quando eu fui para o Brasil em junho de 2011. Uhum. Junho de 2011. Perdão, 2012. E, e ali, irmã, eu visitei. Confesso que eu visitei várias igrejas, né? Eu visitei várias igrejas ali. Mas eu não me sentia, digamos, à vontade Uhum. em, nelas, porque é uma coisa que eu
luto muito na igreja que eu pastorei, que eu conversei com os irmãos a respeito disso. Falei, irmãos, ó, se tivermos algum visitante aqui, vamos ser amáveis, vamos, né, demonstrar simpatia, vamos demonstrar verdadeiramente esse amor que Cristo tem por nós, pela vida deles. Porque através da recepção, quando nós somos bem recebidos, né, a gente se sente à vontade. E eu fui para a igreja presbiteriana, na época, que foi a última igreja que eu visitei. Mas eu fui ali muito bem recebido pelo pastor, o pastor Daniel, na época, pelos jovens da igreja. Foi quando eu conheci a minha esposa, Samara. E só que até então era só amizade, nós não tínhamos não tinha olhado para Samara de maneira diferente. E a partir dali eu contei também o meu chamado para o pastor Daniel. Ele falou, não, Tiago, volta para a Espanha, termina os seus estudos, que eu estava terminando meus estudos de informática aqui, e volta e a gente vai trabalhar o seu chamado. Então foi quando, em 2000, fiquei 3 meses no Brasil. Em 2013, final de 2012, eu regressei para a Espanha, né, que era o período de férias, né, da escola, então regressei, terminando o período, comecei a estudar. Em 2013, final de 2013, eu regressei ao Brasil, né, e ali eu dei início à minha caminhada ministerial, né, só que já não estava o pastor Daniel, era um outro pastor, que eu prefiro não mencionar o nome, e através disso eu fui ali, conversei com ele a respeito do meu chamado e trabalhei numa empresa de telefonia na época, e depois estava saindo um evangelista da congregação que a igreja tomava conta, numa cidade bem pequenininha, um distrito, na verdade, né, ali no Brasil. É um distrito de Quatituba, um distrito bem pequenininho, de 5.000 habitantes, não menos que isso, talvez. E eu lembro direitinho que saiu, o pastor chegou para mim e falou, vamos ver se você é chamado, então, de fato. E era uma cidade, era um distrito, assim, bem humilde, com famílias humildes, famílias que trabalhavam na colheita do café, trabalhavam na roça. Então, essa era a economia da cidade. E o evangelista que estava na cidade, ele foi embora, e foi quando o pastor me chamou, me convidou para poder, digamos assim, me treinar, ver se eu realmente era chamado ao ministério. E então eu comecei como evangelista naquela congregação, na congregação de Quatituba, era sem assim conhecimento teológico aprofundado como eu tenho hoje, né? Era digamos assim, o que Deus me dava, o que eu aprendia na leitura bíblica, nas minhas investigações, era o que eu conseguia ensinar para os irmãos, né? Sendo ali guiado por Deus. E eu lembro, irmã, que éramos 3 pessoas não, 4 pessoas na congregação, eu e mais 3 irmãs, né? E um irmão, o irmão Vantuil. E eu, assim, Senhor, o que eu posso fazer aqui para a congregação ter uma revitalidade, né? Para, digamos assim, para fazer um trabalho de revitalização naquele campo ali. E foi quando eu pensei na música, né? Eu pensei na música, na igreja lá tem até hoje bons músicos, né? Excelentes músicos, e é uma coisa que eu acho assim muito interessante do Brasil, essa fábrica de músicos que tem o Brasil. E foi quando eu conversei com os jovens ali, falei, vamos abrir uma escola de música lá? Vamos. Aí desafiei eles, começamos fizemos primeiro recorrendo a cidade inteira, convidando as pessoas para poderem participar, né, evangelizando também. Então, com essa atividade que nós abrimos na igreja, nós tivemos ali aulas de bateria e de violão. Eu dava aula de bateria, mais um jovem, e um outro jovem amigo também dava aula de violão. Então, se matricularam entre crianças e até senhores de 60 anos, 53 pessoas. Uau. Dessas pessoas, a igreja cresceu para, quando eu saí da congregação para ter os meus estudos teológicos, fazer meus estudos teológicos, nós éramos 26 pessoas. Dali
nós já estávamos já começando a montar a equipe de louvor, né, da congregação. Glória a Deus. E dali saíram frutos, né? Pessoas que foram batizadas, Glória a né? E Deus. que conheceram a Cristo, tiveram contato com o Senhor através desse trabalho evangelístico que teve ali nessa pequena cidade de Quatituba. Só que aí nem tudo é flor, né? Nem tudo na nossa vida são flores. Foi quando começou digamos, a nossa peleja. Porque eu me casei com a Samara em 2015. Em 2000, fiquei na congregação como evangelista de 2015 até 2017, quando eu fui para o seminário. E então, durante o meu tempo ali no seminário, o pastor, então, ele... E é uma coisa que eu senti muita falta, né, de ser pastoreado, sabe? De ter alguém ali, ter um tutor, de você ter alguém ali que te auxilie, sabe? Que te ajude, que te ajude na caminhada, porque a caminhada cristã, ela não é fácil. Não. Né? Ela não é... Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas batalhas. Cristo, ele não prometeu uma vida fácil para ninguém, né? Ele falou, quem quer vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então a gente sabe que ali que a caminhada vai ser difícil, mas a gente passa pelas dificuldades com a graça do Senhor. Verdade. E esse pastor, ele não foi um bom pastor, né? Eu até às vezes converso com a Samara e falo, né? Com ele, infelizmente, eu aprendi o que a gente não deve fazer no ministério. Diferente de como eu aprendi com o pastor Inácio, né? O pastor Inácio esteve aqui, que ele para mim foi... O pastor Inácio, né? E outros pastores, como o pastor Ângelo, o Wanderson, foram pastores assim que me ensinaram de verdade o que é ser pastor, o que é ser pastor e o que é cuidar da ovelha, né? O pastor Inácio, ele me falou uma frase que eu jamais vou esquecer. Ele falou que, traduzindo para português, é que o pastor ele tem que ter o cheiro da ovelha, ele tem que estar fedendo, entre aspas, né, no bom sentido, a ovelha. Então é cuidar da ovelha. E nesse tempo ali que eu estive no Brasil, com os meus estudos bíblicos, né, no seminário, eu não tive esse apoio, né? E muitas vezes eu voltava das férias para a igreja e era bem difícil porque não tinha tempo para descansar, né? Eu ficava trabalhando e tal na igreja e muitas vezes sentia assim um desprezo, né? Um desprezo, mas levamos a vida adiante, né? E a glória é para o Senhor, não é para a gente. E fui aprendendo o que deveria ser proveitoso para mim no ministério e o que não deveria, né? O que eu deveria ignorar e seguir adiante. Então foi um tempo ali no Brasil ali em 2000 até 2019, em 2020, né? A gente chegou aqui na Espanha bem no início da pandemia. Foi um tempo ali assim de muito aprendizado, porque no tempo que eu estive no seminário, se ele me ligou 3 vezes em 3 anos, né? Em 3 anos foi muito, né? Foi muito. Então não tive um apoio pastoral. Fui ter apoio pastoral depois que eu cheguei aqui, através da vida do pastor Inácio, né? O pastor Inácio me ajudou muito. Inclusive ele foi meu tutor, né? Antes de eu ser ordenado ao ministério pastoral, o pastor Inácio ele foi meu tutor, me guiou, me auxiliou, me ajudou. Então eu vi um cuidado dele por mim, diferente do que o pastor lá no Brasil não fez, né, por mim. Você tinha pastores no Brasil que te Isso, ajudavam, isso, mas exato. não eram, de fato, seus tutores. Exatamente. Para agir como seu tutor, né? Exatamente. Pastor igual o pastor Wanderson e o pastor Ângelo, eles me auxiliavam, mas o meu tutor, né, aquele que deveria cuidar de mim com mais zelo, ele não fez. E foi sofrido, né? Foi sofrido porque eu tinha fé, digamos assim, nas pessoas, né? Não, vai dar certo, vai dar certo. E minha esposa, ela tem já um feeling, né? As mulheres têm um feeling para saber quando a coisa não vai bem. E ela falava, oh, não é assim, vai com calma. Eu falava, não, meu amor, tá tranquilo, vai dar. Não, e não foi. Até o ponto de que foi decidido durante 2019, que foi meu último ano no seminário, havia tido uma decisão dele
de que eu iria aprofundar os meus estudos e que a igreja ia me ajudar para eu estar 100% focado, para eu não ter que trabalhar num trabalho secular, nem nada disso. E nisso, o diretor do seminário, ele até falou comigo, falou, Tiago, temos um trabalho já para vocês, só que eu preciso saber se você vai aprofundar os estudos e vai se dedicar aos estudos ou você vai querer ir para o campo, né, trabalhar. Falei, não, já está decidido na igreja já que eu vou aprofundar, ter essa- esse aprofundamento nos estudos. Perfeito. Cheguei das férias, conversei tudo certinho, e na última reunião que teve da igreja, né, com o pastor, me foi dito que a igreja já não me ia ajudar, não me ia auxiliar, e já havia passado o tempo de poder buscar trabalho em alguma outra igreja próximo, né, do centro de estudos, e então foi quando nós já estávamos, bom, mais a Samara, orando para poder vir para a Espanha, porque na verdade eu não queria vir, não queria vir, irmã, para cá de jeito nenhum. Eu vim para cá dando murro na ponta de faca. Que é quase o contrário, né? Quem tá aqui quando vai É, para lá quer voltar, eu né? vim Mas a Samara era que era estava, quem queria você. ela queria vir, e nós viemos no início de 2020, chegamos aqui em fevereiro, 3 semanas depois começou o lockdown, né, que foi justamente pouco tempo antes da pandemia, e aí foi quando eu fiquei, digamos assim, doido de novo. O que que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar no meu país, poderia estar tranquilo lá, poderia estar buscando a minha vida lá, e aqui eu estou na casa dos meus pais, estou sem trabalhar, estou com a minha esposa aqui, como que eu vou fazer? Mas em tudo, novamente, a gente vê o agir de Deus nos mínimos detalhes, nas coisas mais pequenas a gente vê o agir de Deus, e foi abrindo portas de trabalho, eu consegui trabalhar, e eu lembro direitinho que teve um tempo que eu falei com a Samara, falei, olha, vamos embora, porque o Brasil estava repatriando, né? Vamos entrar em contato com a embaixada e vamos embora. Não, 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 vamos continuar. Deus tem alguma coisa aqui. Se Deus nos trouxe para cá, é para alguma coisa. E aí, irmã, Deus foi trabalhando na minha vida, fui me conformando à vontade dele, né? E aí, Deus, eu estava trabalhando, eu lembro direitinho, eu comecei a trabalhar com a jardinagem, junto com os amigos que eu tenho aqui, o Gilmar, né? Fui trabalhar na jardinagem, que ele tinha me chamado para ir, e, e eu já estava já pegando amor pelas plantas, né? Eu estava pegando um carinho enorme trabalhar com a jardinagem. E aí foi quando eu nem tinha colocado o currículo na minha área. Coloquei em várias empresas, mas teve uma empresa que me ligou na época, e aí também eu vi a mão de Deus na minha vida, porque a gente estava trabalhando numa casa onde não pega sinal telefônico, não pega. E naquele momento terminou o almoço, eu fui guardar a minha marmita na Kombi, né, da empresa, e o telefone toca. Eu falei, o telefone tá tocando, tinha um pauzinho só de sinal. E foi quando o rapaz falou, olha, Thiago, eu vi aqui seu currículo aqui na internet e tal, a gente pode fazer uma entrevista? Eu falei, pode, tudo bem. Isso foi numa terça-feira que ele me ligou. Na quarta eu fiz a entrevista, e aí a entrevista foi tudo bem, tudo ok. Na quinta-feira eu voltei pro trabalho normal de jardinagem, e o rapaz me liga. Ele falou, Thiago, a empresa quer te contratar, é para você começar dia 6. Eu falei, tudo bem. Aí a Samara passou os documentos para a empresa, aí ele passou 15 minutos, ele me liga de novo, falando, não é para começar dia 6, não, é para começar antes, é para começar dia 2. Eu falei, beleza, sem problema nenhum. E aí, então, eu estou nessa empresa desde 2021, né? Graças a Deus, Deus tem me usado ali. E de 2021 para cá, Deus tem feito maravilhas, né, na nossa vida. Porque em 2021, no ano de 2021, eu insisti ainda com a possibilidade de voltar, de retornar ao Brasil para aprofundizar os estudos teológicos. Fiz o vestibular, passei um vestibular, e
E era esse pastor que ele ainda estava na igreja, né, como pastor titular. E falei, pastor, o senhor podia... Eu vou voltar para o Brasil, fiz a prova do seminário, passei, estou enviando o meu relatório de tudo que eu fiz aqui. O pastor Inácio me ajudou também no relatório, fez um relatório para mim também, da parte dele, enviei tudo para que pudesse ser demonstrado o que eu estava trabalhando e que estava ativo aqui na Espanha pro presbitério, né? E aí eu falei com ele, falei, pastor, o senhor podia fazer o pedido, meu pedido, para enviar, porque o presbitério ele tem que aprovar esse pedido e ser enviado. E eu falei, olha, sem ônus nenhum para o presbitério, para a igreja, eu vou por minha conta, eu vou trabalhar, eu faço tudo direitinho, não tem nenhum problema quanto a isso. Ah, tudo bem, Thiago, vamos chegar lá. E aí eu ligo, deu o dia da reunião do presbitério, eu estava aqui na Espanha, a gente morava ainda na casa dos meus pais, e aí eu ligo pro Wanderson. O Wanderson, ele né, secretário executivo do presbitério. Eu falei, ô Wanderson, meu documento entrou, meu pedido para ir para estudar, ele entrou? Não, Thiago, o seu pastor, o seu tutor nem veio na reunião, não pediu nada. Aí eu comecei a ficar nervoso, liguei, conversei com ele, falou que não foi na reunião, que de fato ele não foi, mas que iria enviar o documento, só que a reunião já estava acabando. E aí eu comecei a chorar. Aí eu falei para o Wanderson, pelo amor de Deus, pede o presbitério para trocar de tutor, pede para você ser meu tutor, porque eu não aguento mais o meu atual tutor, porque não está dando, não está dando. E aí, ainda assim, eu continuei enviando meus relatórios, né, do trabalho que eu estava fazendo aqui juntamente com o pastor Inácio, e foi quando eu transferi a minha candidatura para a Espanha, né, e hoje, aí o pastor Inácio, ele virou o meu tutor e me acompanhou até o momento da ordenação. Então, foi assim, em tudo a gente vê a mão do Senhor, né, talvez não é da forma que nós esperamos, Verdade. mas Deus, ele vai trabalhando, ele vai nos moldando para poder isso servir também de suporte a outras pessoas, para que a gente possa também ajudar pessoas, né, que talvez passam ou estão passando por essa mesma situação, né? Então, em tudo a gente pôde ver a mão do Senhor e aí antes de eu ser ordenado, nós já estávamos já plantando a igreja ali em Alaurim, né? Começamos a fazer os cultos na minha casa e no primeiro mês foi só eu e a Samara, só eu e a Samara. Mas aí Deus foi nos abençoando e foi chegando mais gente, né? Hoje nós somos uma igreja pequena, né? Somos 13 pessoas, né? Contando com as crianças. Mas é uma igreja abençoada, uma igreja acolhedora, né? Nós conseguimos alugar o nosso local, então saímos de casa e alugamos nosso local para ficar mais acessível para o pessoal, né? Para aqueles que querem se achegar, poder ir, um espaço maior. Então, em tudo isso, irmão, a gente vê a mão do Senhor sobre as nossas vidas, sabe? Talvez não é da forma que nós desejamos, talvez não é o caminho que nós queremos tomar, mas Deus, ele vai nos direcionando e vai nos moldando para a gente se parecer com Cristo, né? E verdadeiramente pregar o Evangelho, não só através da palavra dele, mas pregar com a nossa vida, né? Porque nós, em todos os momentos, nós estamos sendo observados, né? E eu creio que o nosso testemunho, ele diz muito, né? Ele diz muito, porque eu já ouvi de um amigo, um bom amigo que eu tenho, ele falou, Tiago, eu tenho você como exemplo de cristão. E não é para minha glória, irmã, mas eu fiquei assim preocupado. Eu tremi quando ele me falou isso, porque eu sei que no dia que eu sair fora da linha, eu vou ser cobrado. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Nós sermos cristãos de fato, né? De parecermos com o Senhor, com Cristo, porque através do nosso testemunho, através de como nós levamos a vida na sociedade, no trabalho, na escola, nós podemos alcançar pessoas, né? Através da pregação da nossa própria vida. Então Deus foi trabalhando e a gente foi aprendendo, né? Aprendendo muitas vezes dando murro na ponta de faca, né? Mas Deus, ele foi nos guiando e nos moldando aí, direcionando para o caminho o caminho que ele tinha pra gente, né? Pastor, quando você fala aqui nesse período da jardinagem, só voltando aqui um pouquinho, foi algo que me chamou a atenção, e você se expressou falando assim, quase que eu peguei amor ali pelas plantas.
Essa expressão significaria quase que eu esqueço o meu chamado? Sentiu dúvida Não, não, foi por pelas causa do que. dificuldades? Sim, nas dificuldades, mas foi também por causa que eu fui formado em informática, né? Uhum, Então eu estava gostando muito de trabalhar com as plantas. uhum, E eu estava pegando esse amor pelas plantas, de poder cuidar e tal, e também eu uhum, conseguia ver ali, nesse cuidado que eu tinha pelas plantas, o cuidado que Deus tem para com a gente, uhum. sabe? Vai podando aqui, vai moldando o caráter da gente, para que a gente possa florescer se parecendo com Cristo. Uhum, Então eu estava pegando nesse sentido esse amor pelo cuidado das plantas, sabe? uhum. Então foi um tempo de muito aprendizado, um tempo Por- de muito uhum. aprendizado ali na jardinagem. Porque a gente vê geralmente as pessoas que são chamadas, pastor, que têm um chamado, são marcados, como você mesmo percebeu que durante a tua vida tu era marcado, né? Uhum, Houve marcas ali do Senhor para esse chamado. Mas que aí vem as dificuldades. E nessas dificuldades, geralmente as pessoas pensam, os chamados pensam, não fui chamado. Isso é engano, Deus falou, usou alguém, mas como é que eu tô aqui numa situação dessa? uhum. Então, Passou isso na sua cabeça em algum momento? não, não, porque eu sempre, assim, irmã, eu sempre tive a percepção de que a vida cristã, ela não é um mar de rosas, Uhum, sabe? Ela vai sempre nos levar, é, Deus, ele sempre vai nos moldar para que a gente possa se parecer com Cristo. E nesse processo, eu creio que a gente vai sofrer. uhum, Vai sofrer para que a gente aprenda a depender dele, sabe? Então, nesse tempo de dificuldade que eu uhum, tive aqui, no início, né, da minha caminhada, na minha caminhada ministerial, né, desde quando eu estava no seminário até quando eu vim para cá, eu pude ver Deus ele me moldando conforme a vontade dele, uhum. sabe? Para que eu pudesse, de fato, aprender aquilo e colocar aquilo que ele estava fazendo na minha vida em prática. Porque, e através dessas dificuldades, a gente passa a depender do Senhor. Eu lembro muito bem quando a gente estava no seminário, eu e a Samara, a gente recebia as ofertas da igreja para poder se manter. E faltou um dia, a gente pagou as contas, só que estava faltando ainda R$ 50 para poder pagar a conta de luz. E foi aí no momento que eu fiquei meio desesperado, porque cheguei, fui deitar, né, e falei assim, olha, eu não estou pagando não é porque eu não quero, não é por minha negligência, é porque eu realmente, o senhor sabe, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. E aí nós fomos pro culto, numa quinta-feira, lá na cidade onde nós estudávamos, e terminou o culto, os alunos sempre davam uma volta na praça, davam uma voltinha e tal, e a gente foi andar à toa. E aí uns amigos entraram no banco para ver se tinha recebido alguma oferta. Eu falei, eu vou colocar o cartão aqui, vamos ver o que tem. Sem esperar nada. E foi quando eu vi que tinha o dinheiro certinho para poder pagar a conta de luz. Então, nesses pequenos detalhes, nessas pequenas coisinhas, a gente vê Deus nas nossas vidas. A gente vê que O cuidado. o cuidado dele é aprender a depender do Senhor. Muitas vezes eu vejo que a gente quer depender de Deus, mas a gente fica segurando na pontinha, sabe? E não solta. Então, nisso tudo aí eu aprendi a descansar nele, sabe? E ainda assim, às vezes a gente tenta solucionar as coisas com a força do nosso braço, mas a gente aprende de fato a descansar no Senhor quando a gente tem essas experiências com Deus. E tem que aprender, né? Para vocês que são assim chamados para estar na frente da obra, eu digo para vocês e para todos, todos nós Uhum, somos chamados, mas eu digo missionário porque vocês não deixam de ser um missionário, sim, tá realmente ali na dependência de Deus. E como você falou, as dificuldades é a bagagem que eu preciso, mais ou menos assim. Porque vai exatamente. cuidar de pessoas, vai ter mil e um problema, e se não passar por esses apertões aí, não vai estar preparado para cuidar das pessoas que vão vir, né? Eu penso que sim, porque é através dessas experiências, dessa bagagem que a gente vai Uhum, fazendo ao longo da vida e ao longo da nossa caminhada ministerial que a gente vai vendo Deus nos ajudando, a gente vai poder passar isso para frente, né? uhum, É igual eu falo com alguns pastores amigos, né? Quando fui no Brasil agora em outubro, com amigos próximos lá, falei, olha, eu sabia que plantar igreja era difícil, mas não tanto como está sendo, porque há muitas lutas, né, irmã?
lutas no sentido do país, a cultura totalmente diferente da nossa. Tem a barreira também, para alguns, o idioma. Tem a barreira também digamos, da, da papelada, né, da igreja, porque a igreja aqui A ela parte paga a parte burocrática. burocrática, ela paga imposto. Então, tem mil e uma coisas que a gente se preocupa e coisa que a gente não vê no Brasil. Né? No Brasil é a coisa mais aberta, é mais facilitada. Aqui não, aqui é mais estrita, mais restringida. Então, parece que, você está como missionário na Espanha e tem uma vida tranquila. Não, não é. É bem complicado. Eu vejo O campo o campo missionário missionário é bem aqui é diferente, bem né? diferente. Pela cultura, pela incredulidade do povo, pela maneira como eles veem a igreja evangélica. Então, tem uma série de fatores que fazem essa caminhada ser difícil. Mas em tudo a gente vê a mão de Deus, né? A gente vê Deus abrindo as portas onde a gente não imaginava que ia abrir. Então, tem sido, assim, uma experiência gratificante, muito gratificante poder pregar a palavra, poder ter o local para receber pessoas, né? Então, em tudo a gente vê aí o amor de Deus para com a nossa vida e com a vida daqueles que estão nos escutando, né? Que vão e que estão caminhando conosco. Então, tem sido uma caminhada e tanto. Amém. E largo caminho resta, né? Exatamente. Há um longo caminho agora aí à frente de vocês. A gente está aqui com o pastor Tiago, né? Recém-ordenado para a honra e glória do Senhor. E dentro do que você falou aqui, pastor Tiago, uma frase também que me chamou a atenção foi que o seu coração já ardia, né? Quando Deus começou mesmo a te chamar, olhava para os jovens e se perguntava aonde vai a alma, né, desses jovens. E tem muitos jovens agora, com certeza, nos assistindo, pessoas que com certeza vai acessar, vai ver aí um jovem aí na capa do nosso testemunho, pastor Tiago. Então, o que você falaria, pastor, para esses jovens que, como você, tem esse chamado, tem essa preocupação, que é algo anormal? Vamos falar assim, né, abertamente, é algo anormal um jovem olhar para outros jovens e se preocupar com a alma. Porque hoje o jovem quer estar em outro, né, em qualquer situação, menos a espiritual. Sim. Né? O foco é ser jogador de futebol, é ganhar muito dinheiro, é ser, né, influencer. Mas um jovem, né, em nosso século, olhar para a alma, né, e não para a aparência, então é algo realmente inusual, é marca do Senhor Sim. ali. Então, o que o pastor falaria para esses jovens que estão tendo também esse mesmo sentimento de preocupação com a alma, né, dos demais jovens? O que eu posso dizer é que continuem se preocupando por essas almas, porque isso é demonstração de que a pessoa é verdadeiramente chamada e que a pessoa verdadeiramente ama, né, aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Porque é através disso que ela demonstra que está cumprindo, né, aquilo que Cristo nos ensinou, né, de primeiramente amar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e de amar o nosso próximo. E quando eu amo o meu próximo, quando eu amo o meu próximo, eu tenho essa preocupação, porque eu vou pensar, para onde está indo essa alma? Talvez essa alma está caminhando a passos largos para o inferno. Mas se eu pregar a palavra e a palavra cair em terra fértil e frutificar, é uma pessoa que está sendo salva, sabe? Então, apesar que eu digo, apesar das lutas, apesar das dores, porque das aflições, dos problemas que essa pessoa possa enfrentar por ter essa preocupação, continue firme, continue pregando o evangelho, continue fazendo a vontade de Deus, continue tendo como alvo a cruz de Cristo, olhando para a cruz e tendo como meta Cristo. Porque, apesar de todo esse sofrimento, nós vamos ver que esse trabalho é gratificante, né? Poder pregar a mensagem do evangelho, poder falar desse amor que hoje nós desfrutamos, né? Que chegou até nós porque alguém também passou pelo mesmo É verdade. processo. Então, é algo assim que eu diria para os jovens de hoje, né?
não se preocuparem com as coisas do mundo, mas se preocuparem com as coisas celestiais, né? Preocupar em servir a Deus, em agradar ao Senhor, ainda que haja aflições, ainda que haja, digamos assim, pessoas contrárias, situações contrárias, continue firme, né? Porque quando a gente está firme no Senhor, a gente aprende a depender dele e aprende a viver para ele. É verdade. Eu falei aqui até com o pastor para ir falar com os jovens, e eu vou aproveitar aqui também, como mãe, falar para as mães. Se preocupe também com a alma dos seus filhos, se preocupem, né, com a alma dos seus entes queridos, porque muitas vezes nós nos preocupamos também com o estudo, com o que Uhum, tem que fazer. E eu confesso que ultimamente, e ontem aconteceu isso porque eu estava assistindo um vídeo, inclusive, de uhum. uma pessoa que, né, tinha passado por um arrebatamento, e esses vídeos nos preocupam mais, né? É um alerta realmente pra gente. E eu cheguei em casa muito preocupada, fui dormir muito preocupada, digo, meu Deus do céu, tem misericórdia. E nós precisamos, de fato, nesse mundo tão louco de preocupações com, né, com o consumismo. Uhum. Tudo bem que a gente está no mundo, precisa pagar contas, tem contas para Sim, pagar, claro. mas nós precisamos, além de nos preocupar com a carreira do filho, a gente precisa também se preocupar, né, pastor, Sim, com a alma, porque a alma é eterna. exatamente. Exatamente. Quando eu até falo, né, para os irmãos da igreja, né, quando nós fechamos os olhos aqui pela última vez, quando o nosso fôlego for respirado pela última Uhum, vez, para onde nós estaremos indo? Ao encontro daquele que nos chamou, que verdade. nos redimiu, ou para o sofrimento eterno? Porque as pessoas, o que eu vejo hoje, mãe, é que as pessoas, incluso no meio cristão, as pessoas se preocupam muito com agora, com as coisas atuais, né, com o que pode viver agora, não se preocupa com a eternidade e Uhum, esquece que nós somos eternos, né? Essa matéria aqui um dia vai morrer, mas nós temos alma. E para onde vai a minha alma? verdade. Né? Então e como pastor é assim é uma preocupação extra, né? Porque a gente vai prestar conta, É a gente verdade. vai prestar conta. E, e eu tento da forma mais bíblica possível e mais assim amorosa possível poder guiar, né, a igreja, poder guiar aquelas pessoas que Deus me confiou para que sejam guiadas da maneira correta, da maneira que lhe agrada, porque no final das contas a gente vai prestar Contas contas, né, também. dessas almas. E o nosso desejo é que todos sejam salvos, né, e que tudo e que essas pessoas, que a palavra que é pregada a elas, elas possam a palavra possa cair em terreno fértil, né, e se frutificar. Mas se as pessoas pensam somente no agora, somente nas coisas terrenas, Uhum, a gente não pode fazer muito também, né? A gente não pode ficar segurando na mão da pessoa e ficar forçando a pessoa. Afinal das contas, se a pessoa ela rejeita, eu penso assim, se ela rejeita a Cristo, né, com as suas ações e prefere as coisas do mundo, as coisas do agora, a gente não pode fazer muito. A nossa parte a gente já fez. A nossa parte a gente já fez. É triste, é muito triste você ver que uma pessoa que você ama padecer a eternidade no inferno. Porque um ser humano a gente vive aí 100, 120 anos, né? E quem, quem quem chega chega, longe, né? né, assim, Uhum, é, e 100 anos, 120 anos, 80 anos perto da eternidade não é nada. Não é nada. Então a eternidade ela é real. amém. Ela é real. E para onde nós estamos caminhando. Amém. Glória a Deus, estamos aqui com o pastor, jovem pastor Tiago. Ele está falando aqui, eu estou dizendo, Senhor, derrama essa unção lá em casa. Derrama a unção aqui naqueles meninos, que bênção, glória a Deus. E um jovem na presença do Senhor, preocupado com alma, com vida, falando de eternidade. Deus é lindo. Pastor, eu quero deixar esse espaço aqui para você estar aqui falando agora sobre um versículo Uhum. bíblico que te acompanha, que você gosta, que Deus já falou contigo, e fica à vontade para falar aí com os jovens que estão te ouvindo. Um versículo que muito me acompanha ao longo da minha caminhada é o que está lá em Jeremias 31, 3, né?
De longe se me deixou ver o Senhor, e o Senhor me disse, né, com amor eterno te atraí, por isso com amor te atraí, por isso com benignidade te chamei para perto de mim, né? Então, o amor de Deus, ele é expresso nas nossas vidas de uma maneira incrível, né? Com amor eterno, te amei, te atraí. E Deus nos ama desde a eternidade. Deus ama aos seus eleitos, aos seus chamados desde a eternidade. E Ele ter dado seu Filho para nos salvar, irmã, é algo tremendo. É algo que não há palavras para descrever. Saber que nós somos amados pelo Senhor, eu acho que isso deveria encher o nosso coração de alegria, sabe? Porque por muitas dificuldades que nós temos na nossa vida, seja na área de saúde, né, como aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você que nos assiste, por muitas dificuldades que nós tenhamos nos nossos relacionamentos, com problemas familiares, problemas no trabalho, em tudo nós podemos ver a mão do Senhor nas nossas vidas. A gente pode ver o amor de Deus nas nossas vidas e podemos testemunhar isso. E que a gente possa realmente desfrutar desse amor nos mais mínimos detalhes, naquilo que é ordinário. A gente possa poder ver Deus ali e sentir a presença dele, falar, realmente Deus tem cuidado de mim. Eu não merecia, né? Eu não merecia essa graça, mas Deus o fez, demonstrando assim esse amor. Então, que você possa sentir esse amor, que você possa sentir Cristo na sua vida nos mais mínimos detalhes e que você desfrute desse amor, né? Que é o que eu quero deixar aqui para você que nos assiste, né? Que você realmente possa viver com Cristo, para Cristo, né? E possa sentir esse amor tão precioso que Ele tem por nós, de fato, né? Reconhecendo Ele como nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer um desafio aqui para vocês que estão nos assistindo. Pegue esse testemunho aqui do pastor Tiago, esse jovem pastor, homem de Deus, e mande aí para os jovens da família. Mande aí para 1, 2, 3, 4, envia aí para os sobrinhos, para os filhos, porque Deus vai falar ao coração desse jovem aí da sua casa. Fica aqui um pouquinho mais com a gente, que eu vou pedir aqui para o pastor Tiago, para ele estar orando aqui por nós, né, pastor? Nós já falamos aqui em off antes, então já tive a liberdade de já me pronunciar. E, pastor, eu quero agradecer a sua vinda aqui no programa, da Bela, do pastor, a irmã Samara que está aqui, que Deus abençoe grandemente vocês. Amém. Continue usando vocês ali naquela obra em Alaurim. Não esquece de deixar aqui o endereço para as pessoas que estão aqui em Málaga, na Espanha, os que vierem aqui e que queiram ir ali visitar a igreja desses jovens pastores nessa missão aí que Deus entregou. Pode ficar à vontade, pastor. Amém. Bom, fica aqui o convite, né, para você que mora aqui na região de Málaga, né, ou está aqui de férias. Nós estamos ali em Alaurim el Grande, na calle Arquilla del Agua, número 2, local 9. Tá? Próximo do supermercado Covirã, bem de frente para o supermercado Covirã, que você possa ali nos fazer uma visita, você será muito bem recebido, né? E que Deus possa te abençoar e que você possa também nos abençoar com a sua presença, né? Fica aqui o convite ali para que os irmãos possam ali também visitar a igreja presbiteriana ali de Alaurim el Grande. Amém. Glória a Deus. Pastor, conforme prometido aqui, né? Pedir para o pastor estar orando aqui por nós, para você que está aí em casa nos assistindo. Ele vai estar orando aqui por nós. Então, como eu já falei, mande aqui para todos os jovens aí da sua casa esse testemunho do amado e jovem pastor Tiago Desan. Amém. Amém? Amém. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento tão oportuno e tão gratificante que é poder estarmos falando a Deus das tuas maravilhas sobre as nossas vidas, o nosso testemunho que o Senhor, Deus, fez por nós, que o Senhor continua fazendo. Pai, como é bom poder sentir o teu amor, poder desfrutar do teu amor
e que muitas pessoas, ó Deus, que nos escutam, possa também ter essa experiência que nós tivemos e continuamos tendo, que é poder desfrutar desse amor tão precioso que Cristo tem por nós. Pai, que o Senhor possa alcançar vidas, Senhor, através deste programa, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que as palavras, ó Deus, que as entrevistas, ó Deus, que aqui aconteça, que os testemunhos que aqui aconteça, possa, ó Deus, de fato, testemunhar o teu amor e que as pessoas que escutam possam te conhecer através desses testemunhos e assim, ó Deus, entregar as suas vidas ao Senhor, ao Deus que os salvou, ao Deus que os amou. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Abençoe cada pessoa, Deus, que trabalha para que este programa vá ao ar, que o Senhor possa continuar abençoando a irmã Rosana, sua família, que os irmãos possam, que o Senhor possa abençoar cada pessoa, Deus, envolvida nesta obra aqui, que é para proclamar o teu reino, para proclamar as tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado por tudo. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas debilidades, e que nós tenhamos sempre Cristo presente em nossas vidas e que sejamos, dia após dia, conformados à sua imagem. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor, mais uma vez, que Deus te abençoe grandemente. Amém. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É um privilégio, né, poder estar aqui com a irmã e compartilhar desse pequeno testemunho, né? Creio que é pouca coisa ainda do que Deus vai fazer em nossas vidas e continuamos assim, pregando o evangelho, ainda que soframos, mas Deus ele está conosco. Amém. Glória a Deus. Eu não concordo que é pouco, hein? São as maravilhas do Senhor. Com certeza Deus vai fazer muito mais, mas nós já louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito na vida do pastor Tiago e da sua esposa, a irmã Samara. Meus queridos, vamos ficando por aqui em mais um testemunho no seu canal Resgatando Valores. Não esqueça, se você ainda não faz parte dessa nossa família, se inscreva aí, curta esse testemunho e os demais que estão aqui no canal. Envie para quantas pessoas você puder, porque vai ser de bênção aqui para o canal. Isso ajuda que esse testemunho e outros chegue a mais pessoas. A sua ajuda aqui é muito importante. Eu digo que é um tijolinho. Cada inscrito aqui, amadas, é um tijolinho nessa obra, nesse projeto que a gente crê que nasceu no coração de Deus. Amém. Amém? Nos vemos na próxima terça-feira, se Deus quiser. Obrigado por ter estado aqui com a gente. Nos vemos na próxima semana. Que Deus os abençoe e não se esqueçam, os sonhos em Deus nunca envelhecem.